Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um Profcast. Hoje eu estou aqui batendo um papo com meu amigo Norival Júnior, na nossa sequência de conversas aqui, porque eu não chamo nem de entrevista, meu amigo, de conversas aqui, de bate-papo, com várias personalidades, com vários professores, com várias pessoas que eu considero interessante e que acho que a experiência deles pode contribuir muito com a sua experiência profissional e também com a sua vida. O Júnior, ele é graduado também em Geografia, especialização em Planejamento Educacional, professor, gente, há 40 anos, pai de duas lindas filhas, ele acabou de falar comigo aqui que ele é também apaixonado pela família dele, pela esposa, e é com esse senhor jovem aposentado que a gente vai estar conversando hoje. Eu espero que vocês curtam esse bate-papo, porque eu tenho certeza que eu vou gostar muito da nossa conversa hoje, meu amigo. Obrigado, é uma alegria, uma honra poder ter sido chamado por você para esse bate-papo. Primeiramente, eu quero dizer que eu gostei muito desse Profcast, né? Eu acho que esse é um espaço bacana para os professores estarem compartilhando também suas experiências, suas trajetórias. Isso, como sempre, né, Kelly? Então, você contribuindo aí mais uma vez com esses espaços da mídia para facilitar a vida dos professores. A gente que gosta da educação, no espaço em que a gente chega, a gente não tem como não falar de educação, né? Com certeza. Então, isso é muito bom. Mas você, depois de 40 anos como professor, ainda professor, porque a gente nunca deixa de ser, né? Não deixa de ser. Mesmo quando se aposenta, você anda na rua, você não tem um nome. Você é o professor. É o professor. No seu caso, o professor Norival, professor Júnior. Bigodinho, que é o mais... Bigodinho. Bigodinho, bigodeixo, bigodão, Pegou, esse negócio de bigodinho pegou, cara. Eu acho que foi uma forma muito gostosa, né, da garotada se conectar comigo, né, dentro daquilo que a gente se propõe fazer na escola, né. Carinhosa até, né? Uma forma carinhosa, né. Tá certo, professor. E assim, você agora está 100% aposentado. Se aposentou em 2019. Em 2019, pela rede estadual, Escola Maria Penedo, Penedão, né, Escola do Coração ali, e do ano passado, né, 2023, 28 de fevereiro, eu me aposentei pela rede municipal de Serra. E fala pra gente, a gente assiste vários memes de aposentados, né? Professora aposentada, tá lá molhando a grama no meio de uma chuva, aposentou-se aos 30 anos e tá com aquela cara de 80. Você... Como que está sendo a sua aposentadoria? Você acha que você se aposentou na hora certa, no momento certo? Está conseguindo curtir a sua aposentadoria? Sim, é claro que a gente inicialmente fica um pouco assim, você acorda e fala, gente, eu não acredito, eu tenho um dia inteiro para fazer o que eu quero fazer, sair, ir uma praia, sei lá, comer, sair para almoçar fora e tal, porque a vida do professor é uma vida muito corrida. Nenhuma prova para corrigir? Não, prova, nada, diário, nota, nada. Então você sente assim que alguma coisa boa aconteceu com você, porque o professor merece esse momento, sabe, de curtir um pouco a sua vida depois de um tempo longo na docência, né? E eu me sinto um cara muito privilegiado, porque eu terminei essa minha caminhada num período assim em que eu estava me sentindo que era o melhor momento da minha docência, entendeu? Então eu saí da escola, confesso a você, triste, porque eu estava num momento muito bom, né? É como aquele jogador de futebol que para de jogar depois de conquistar um campeonato. Exatamente. Saiu por cima. Estamos no auge, né? Mas eu precisava desse tempo agora para estar ao lado da minha companheira, né? Mas o que aconteceu é que a rede privada resolveu me capturar, né? Então você se aposentou da rede pública? E fizeram uma proposta para estar numa escola privada, em Serra mesmo. Eu acho que eu posso falar o nome da escola, né? Pode sim. Centro Educacional Linus Paulo, Laranjeiras. E eu estou ali não lecionando, não estou em sala de aula, estou ali conversando com os adolescentes,
fazendo uma escuta afetiva, uma escuta docente. Não é uma escuta terapêutica, eu não sou psicólogo, mas eu estou ali falando um pouquinho sobre o cotidiano da escola, né? Tá certo, isso é muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa sua escuta afetiva e a importância que isso tem, a relevância que esse seu projeto, essa sua ideia, essa sua prática docente, como que isso contribuiu e ainda contribui com a formação, inclusive, de muitos professores. Mas depois de 40 anos, meu amigo, gente, eu vou testar agora a memória do professor Júnior, hein? Norival, fala pra mim, você se lembra por que você se tornou professor? Como é que começou? Rapaz, eu entrei na UFES em 81, né? Já para fazer geografia? Já para fazer geografia, Júnior, em 81 eu estava nascendo, Júnior. Eu entrei na UFES para fazer geografia. Geografia sempre foi minha paixão. E por orientação do meu pai, ele falou comigo. Eu lembro, eu estava no quarto, numa crise danada, sabia que eu escolhi geografia, agronomia, economia, e eu queria um IA, né? Mas tanto que no primeiro vestibular meu eu fiz para agronomia, né? Só que eu nunca fui bom em matemática. Né? E levei bomba em matemática. Nós da área de humanas somos assim. Geografia, né? aí a prova de matemática foi um arraso. Aquele vestibular foi devastador para mim. Eu sempre me achei um bom aluno, sempre tive bom desempenho escolar, mas eu só estudava matemática para passar, para fazer prova. Só o suficiente? Suficiente. E aí eu entrei para o curso de geografia, sim, porque era o curso que sempre me atraiu. Mas essa coisa de ser professor e de fazer geografia começou lá atrás. Começou na 7ª série no ginásio Maria Ortiz. Por causa de uma professora, Celi Rocha Neves. Eu trouxe para essa conversa nossa aqui um tesouro que eu tenho aqui. Ó. Isso aqui. Ó. Isso aqui eu trago aqui dentro. Pra você ter ideia, ó, as provas de geografia da minha professora da 7ª série. Meu amigo, aqui, isso ó. É um tesouro mesmo. Aqui, ó. Eu era da 7ª série I, 1975. Posso ver? Pode ver. O livro que eu estudei, Celso Antunes, Geografia. Aqui, ó, 1974, a edição. Eu estudei em 75, eu fiz em 75 a 7ª série, né? E aqui... Gente, depois eu mostro para vocês, viu? 1975, setembro de 1975. Caramba, quase 50 anos, né? Agora, setembro faz 50 anos. E ele tirou A, viu? Tirou A. Professor, que tesouro mesmo, hein? E você já tinha letra bonitinha. Olha como eu escrevia. Olha, vira a folha pra você ver. Olha atrás como eu escrevia. Como eu amava narrar, descrever, discorrer sobre o território, sobre as regiões, sobre a diversidade terrestre, climática. Que legal, professor. Apaixonado por mapas, né? Daqui a um tempo a gente vai precisar pegar esses documentos com luva, viu? Com luva. Por favor. Isso aqui mostra, isso aqui é a prova de que o quanto um professor pode determinar o futuro de na 7ª série. Na 7ª série, né? E esse aqui, ela era tão especial, essa mulher, que a gente fazia álbuns de recortes de jornais naquela época, ó. Aqui, a Guerra do Vietnã, aí, ó, Kissinger, a Guerra Fria, a fome na Índia, tá tudo muito antigo. Professor, já, são recortes da sua 7ª série? Da minha 7ª série. Aqui, ó, Celi Rocha Neves, 26/5/75. Meus parabéns, criatividade A. Tá bem velhinho, mas esse aqui foi uma experiência incrível, porque lendo jornais eu fui descobrindo o mundo. Minha mãe me dava um dinheirinho para eu comprar uma coisinha para comer na hora do recreio, né? Eu guardava aquele dinheirinho para comprar jornal na banca, para ler, que eu me encantei com a geografia do mundo, os territórios, os conflitos mundiais. Eu estava fazendo a minha 7ª série exatamente no ano que acabou a Guerra do Vietnã. Então essa professora levou para dentro da sala de aula toda essa geopolítica global. Que interessante. E aí me apaixonei. E eu não tinha outro caminho a não ser fazer geografia mesmo, para ser professor, né? Por isso me tornei, eu costumo dizer, geógrafo educador, porque eu decidi que eu gostaria de fazer um trabalho e ser um professor como aquela professora era. Porque ela aliava o conhecimento
com a afetividade. Ela sabia isso em plena ditadura militar. Ela fazia todo um trabalho de escuta, de chegar perto da gente, ir a carteira, perguntar porque a gente não estava legal, premiava a gente no final do ano, entendeu? Era uma coisa extraordinária. A professora Celi, já falecida em memória, aí vai a minha homenagem a essa grande professora que marcou a minha história. Ela teve a oportunidade de te ver o sucesso que você se tornou também como professor? Ela teve a oportunidade de conhecer o projeto. Eu redescobri Celi depois nas redes sociais, mas ficamos ali 3 aninhos juntos nesse. Mesmo quando tinha um contato com outro, saía para algum evento, até que eu tive a oportunidade de fazer uma homenagem a ela na UFES. No ano seguinte ela faleceu. Eu entreguei um prêmio para ela. Conseguiu reconhecer em vida. Isso é importante. Isso é importante. Foi muito bom. E assim, Júnior, a gente vai vivendo, e quanto mais a gente vive e vivencia experiências, a gente vai acumulando uma carga de experiência muito grande. Isso às vezes vai fazendo com que nos moldemos mais e, consequentemente, a nossa prática pedagógica ela vai também se alterando, ela vai se refinando, vai se aperfeiçoando. Se você pudesse voltar no tempo hoje, para o início da sua docência, mas com a experiência de hoje, meu Deus, você faria algo de diferente? Tudo diferente? Ou talvez nem entraria no magistério? Como seria o seu início? Hoje. Com o conhecimento de hoje. Com o conhecimento de hoje, mas com a conjuntura de hoje, atual. Eu não sei se eu seguiria atuando na docência, né? Mas nosso tempo era um tempo muito diferente, era um tempo. Quando eu comecei, eu lembro o dia que eu entrei na sala de aula pela primeira vez, os meninos se levantaram para me receber. A gente sentia que o professor era uma autoridade, né, nesse espaço da escola. Havia um compromisso muito grande por parte da docência e todo o envolvimento, né, e um retorno deles. A gente sempre teve aluno que não quis estudar e tal, mas hoje eu sinto, hoje eu não sei se eu escolheria ser professor no atual contexto, até mesmo de desvalorização. Nesses 40 anos, eu posso dizer a você que o que trouxe valorização foi em decorrência do tempo. É uma rede pública, você tem progressões, você tem, né, os incentivos financeiros. Então, compensa você, no final, ter alguma coisa a mais na hora de você se aposentar. Mas isso porque eu sou servidor antigo. Quem começa agora, certamente não vai ter os mesmos, né, não é vantagens. Fácil. Não tem, entendeu? Realmente. A profissão ela mudou muito. Mudou muito. E os alunos mudaram muito. A escola mudou demais. As famílias mudaram muito, né? E eu comecei a trabalhar 20 anos depois que você entrou na UFES. Eu comecei a trabalhar em 2001. E mesmo já sendo muitos anos depois do seu início, eu peguei também uma escola diferente. E com o passar do tempo, a gente vai vendo a nossa clientela mudar. E eu, assim como você, também trabalhei em muitas periferias. Você trabalhou em Vitória, trabalhou na rede estadual, trabalhou em várias escolas, que eu sou apenas da rede municipal, em várias escolas também de comunidades marginalizadas, de comunidades periféricas. Sim. Onde muitas vezes a violência impera. Os conflitos são muito violentos e a gente vivencia às vezes algumas experiências que são meio traumáticas, situações conflituosas, perigosas. Você teve alguma situação dessa que te marcou? Profundamente. Marcou, eu poderia dizer que para melhor, né? Depois, né, que eu ressignifiquei aquilo tudo, né, que aconteceu comigo. Foi numa escola, era um adolescente que nós não tínhamos realmente uma relação muito boa, e eu fui chamar a atenção dele e ele resolveu
me ameaçar de morte, entendeu? Simplesmente isso. Te ameaçar de morte. Isso agora, cara, 2006, final de 2006, eu já estava aí com 44 anos de idade, um homem adulto, quase 20 anos de profissão, né? Nunca havia vivenciado uma experiência dessa de uma ameaça. Aluno que desobedece, que responde você de cara, mas fala, aponta a arma para você, dizer que vai te matar, cuidado quando você atravessar a rua, a bala vem de qualquer direção, porque eu tenho meus contatos aqui na comunidade. E aí, professor? Eu sabia que ele tinha o envolvimento dele. E aí eu me aproximei dele, assim, com a maior serenidade, fervendo por dentro, mas morrendo de medo, vontade de cometer algum, né, delito ali, mas cheguei e falei, não, você não vai me matar. Você já me matou. Você acabou de assassinar o professor que você mesmo diz que é o que você mais gosta. Ele gostava de mim porque eu me aproximava dele, ia ter a carteira dele, conversava com ele no pátio, uma tentativa de, né? E ele ficou mal com aquilo ali. Ele levava a cadeira para trás, voltava com a cadeira, ele estava indignado com aquela situação toda, e os meninos... Vivendo um conflito interno também. Os meninos também se revoltaram nessa situação toda com ele ali, porque o professor, que a garotada tinha um contato... Você já tinha ali uma afetividade com a turma. E foi na escola onde eu comecei tudo, né, cara? Comecei tudo, né? Ali, eu falei, cara, o que eu faço da minha vida... Depois, quase 20 anos de magistério, e essa garotada tinha ameaçando de morte. Mas aí passaram-se os dias, e ele só foi vítima da violência, né, de bala, enfrentamento lá, de gangues lá, e... Ele foi baleado? Ele foi baleado, e eu fui visitá-lo no hospital depois de um tempo. Ele estava no hospital infantil, eu fui visitá-lo. Foi ali que nasceu a oficina de afeto. Foi ali onde eu parei para ouvir o garoto, porque na escola a gente não tem tempo para ficar conversando com as pessoas. Então eu comecei a entender... que o professor, sim, fala muito, grita muito, estressa muito e ouve pouco. A gente não escuta. A gente não tem tempo, eu tive que criar outros mecanismos, não é só parar, vamos conversar, o que está acontecendo? Não, eles começaram a produzir textos e através dos textos eu fui me conectando. Mas em um momento eu posso mostrar para vocês um pouquinho como é que foi esse trabalho. Então, de uma experiência dolorosa surgiu uma prática exitosa, né? Então a gente não deve nunca achar que os momentos difíceis vão a fundo a gente. Pelo contrário, é ali que você aprende a sobreviver em meio a esses embates da sala de aula, né? Professor, a sua oficina do afeto, oficina de afeto, que surgiu dessa situação conflituosa, desse momento traumático. Quem está nos assistindo agora não sabe o que é a oficina do afeto. Então, em poucas palavras, explica para quem está nos assistindo agora o que é essa oficina do afeto. Na verdade, o certo seria a oficina dos afetos, né? Que hoje a gente entende que existem os bons afetos. A gente sempre entende afeto como aquela coisa de cuidar, de abraçar. Afagar, né? Afagar, mas não é só isso, né? Existem os maus afetos, existe a raiva, os enfrentamentos, né? Essas emoções todas que vão fluindo no contexto das relações no chão da escola. Então eu comecei a ouvir os adolescentes. A oficina de afeto nada mais é do que uma oficina de escuta, né? Não é nem diálogo, é uma escuta mesmo. E aí eu comecei, primeiramente, conversando com eles, contei um pouco da minha história para eles, né? Isso vem de um achado na biblioteca da escola, né? Eu estou aqui com o livro do Miguel Arroio, que eu estava... Pode mostrar para a gente? Posso mostrar para vocês esse livro maravilhoso. Miguel Arroio foi um dos mentores dessa oficina, né? Ofício de mestre. Eu estava na biblioteca da escola, no planejamento, em meio a esse caos, já havia feito a visita ao garoto, ele contou para mim a história dele, a relação com o pai, com a família. Kellyton, de um alto nível de agressividade a relação dele com o pai. Tem um fato que ele me contou, assim, chorando, né? Quando primeira vez que ele viu o pai batendo a mãe, que aquela imagem que ele tinha do pai desmoronou. Depois ele contou que um dia de aniversário, eles chegaram em casa e o pai
chegou bêbado, e a mãe tinha feito um jantar, ele ficou nervoso, foi bater na mãe, ele entrou na frente, falou, na minha mãe você não bate mais. Ele não contava pra ninguém isso, cara. Ele trazia isso guardado dentro dele, assim, sabe? E ele se abriu pra você? Se abriu dentro do hospital, numa maca, perto da tia dele. E ali eu comecei a refletir, cara. Não justifica, mas explica muita coisa isso. Aí ele disse, aí eu entrei na frente e ele falou assim, então é você que partiu pra cima do filho. Ele falou, nós brigamos na cozinha, ele levantou, pegou a comida, jogou fora e nós dormimos com fome. E ali ouvindo, eu fui para lá, eu tinha tantos dissabores com ele que eu fui para lá, assim, disposto a fazer um acordo com ele, vamos parar com essa confusão entre gente, tentando salvar minha pele, né? Você foi para resolver o seu problema. Resolver o meu problema. Resumindo, eu saí dali e eu falei, cara, eu comecei a... Aí, por que oficina de afeto? Porque houve uma mudança aqui dentro. Aquele menino que eu abominava, que eu não gostava dele, que eu queria transferência dele, eu e a escola inteira, né? Eu comecei a respeitar aquela história e dizer para mim o seguinte, eu não teria estrutura para aguentar o que esse garoto aguenta. Ele é um forte antes de tudo. E me aproximei dele. E não deu para terminar o ano dele também, porque ele teve muitos problemas no intestino. Em decorrência dos tiros, né? No ano seguinte eu tinha deixado ele sair da escola e não sei qual foi o fim que ele levou. E foi ali, na biblioteca, o que eu vou fazer agora? Porque aqui eu tenho um monte de menino parecido com ele. E aí, pegando esse livro aqui, peguei o livro e olha o que eu encontrei aqui. Isso aqui merece ser lido, professor. Ele fala a importância de recuperar a humanidade roubada das nossas crianças e da relação professor-aluno. Ele disse assim, lembro de um professor, que o professor disse assim, quando percebo que o desinteresse dos alunos chega ao limite, me disse, apago o quadro, fecho o livro, me sento sobre a mesa e começo a falar da minha vida, quando era adolescente, jovem, de minha relação com meus filhos adolescentes. O silêncio e a atenção voltam imediatamente. Eles se abrem e falam de suas próprias adolescentes, das músicas, suas dúvidas e curiosidades. Dialogamos um tempo juntos sobre sua curiosidade e suas questões. Descobri que os adolescentes e jovens têm uma vontade de saber sobre a vida. Não é essa a minha matéria, né? Mas, sobretudo, muita vontade de saber e de saber sobre mim, minhas inquietações, meus tempos de adolescência e juventude. Esperam que releve meu percurso humano. E aí ele disse assim, dialogamos solto. Um professor profundamente humano aprendemos que educar é revelar saberes, significados, mas antes de mais nada, revelar-nos como docentes educadores em nossa condição humana. É o nosso ofício, é a nossa humana docência. Esse capítulo é sobre a humana docência. Professor, esse livro é de que ano? Rapaz, esse livro aqui ele já tem um tempinho. Esse aqui é de 2004. Pois é. E esse trecho que você leu, ele, mesmo com a evolução dos alunos da nossa clientela hoje, ele continua atual. Continua atual. Eu continuei fazendo isso até o final da minha aposentadoria. Eu não sei se você lembra, o dia que eu me aposentei na Escola Maria Penedo, a despedida da garotada lá foi um negócio assim. Fábio Flores falou comigo assim, rapaz, isso aqui é um velório, isso é um sepultamento. Esses meninos estão vivendo um luto. Mas por quê? Eu passei mais de 10 anos da minha vida dentro daquela escola, ouvindo esses percursos de vida deles, entendeu? Professor, isso aqui salvou minha docência. Eu sou adepto daquela máxima que fala que onde que a gente passa, a gente leva um pouco das pessoas. Sim. E a gente deixa um pouco da gente. No Maria Penedo ficou muito de você. Ficou muito. Isso eu tenho consciência. Mas com essa escuta afetiva, ouvindo realidades muito tristes daqueles alunos, daqueles adolescentes que estavam ali na sua frente.
eu tenho certeza que você traz junto com você muito desses alunos também. Uhum. De todas as experiências que você já viveu dentro da oficina do afeto, teve uma que você perdeu noite de sono? Sim. Que você ficou ali muito tempo pensando nela? Muito tempo. Eu sei que pela sua ética você não fala os nomes. Não falo. Mas você pode falar da experiência pra gente? Falo com muito, que ela inclusive me autorizou e se colocou à disposição. Como ela ainda é menor de idade, eu não vou fazer isso, né? Mas ela se colocou à disposição quando precisar, um evento, chamá-la, ela vai lá dar o depoimento dela, né? Inclusive, eu tenho aqui as cartas dela, eu posso mostrar para você aqui. Eu não vou ler todas, né? Ela me entregou 3 cartas. Estão aqui, ó, as cartas. São 3 cartas, né? A primeira foi essa aqui, onde ela colocou. Não, essa aqui foi a primeira. Essa menina era muito tímida, muito inteligente, uma escrita maravilhosa. Eu sabia que essa menina tinha um potencial enorme, porque toda vez que eu pedia para ela responder uma questão, ou falar alguma coisa, ela fazia toda uma narrativa. Falava, essa menina vai ser escritora. Né? Ela ia além. Ela ia além, sempre além. Então, quando eu perguntei a ela por que ela estava tão depressiva, que eu fui me aproximando dela, é uma meninazinha, né, nordestina, ela botou bullying, assédio, coração machucado, ilusões da vida, do presente e do passado. Ela vai rimando as coisas. Lindo, lindo, lindo. Naturalmente. Lindo. Naturalmente. E ela foi falando, né, que eu não faço ideia do que acontece dentro da casa dela. Ela diz assim, mesmo no calor, eu estou usando blusas de frio para esconder a minha dor. Mesmo no calor, eu uso blusas de frio para esconder a minha dor. Ó, ela vai fazendo, né? Eu acho que eu estou me cansando de tudo isso. E eu tenho medo de quando eu me cansar de vez. E aí ela botou uma coração partido. A segunda carta foi um tempo depois. E aí ela já te deixou um recado, né? Já deixou um recado. Foi aí que eu me aproximei. E semanalmente eu tinha um tempo de conversa com ela, para ela falar. A gente sentava do lado de fora do pátio da escola, tinha as mesinhas assim, redondinhas, onde tinha aquele joguinho de xadrez, né, de dama e tal. A gente ficava conversando ali. Ela chorava, contava e tal. Aí nesse processo ela começou a se autolesionar. Começou a se cortar mesmo. Aí ela escreveu a segunda cartinha. Ela dizendo aqui nessa cartinha que toda vez que eu entro na sala ela se sente feliz e ela acha que a oficina de afeto pode ajudá-la muito, poderia me ajudar. E ela continua falando, os meus cortes têm motivos e tal. E aí, um dia, professor, eu cheguei na escola, ela estava toda cortada lá. Sangue e tal. Foi um choque para mim, para a galera toda, né? E eu sei que dali a gente foi tentando se aproximar. Eu conversei com ela para tentar, para ela acabar com esse movimento, poderia levá-la a uma situação mais grave. Aí ela escreveu essa carta para mim. Mais uma vez eu fui fraco, eu tentei parar, mas é mais forte do que eu. Me pediu perdão por aquilo ali. Ela vai colocando assim, porque nada dá certo para mim, eu só queria ser feliz. Ela botou assim, eu não quero me matar, só quero matar a minha dor. Olha o que ela botou no meio aqui, palavras machucam. Ela estava machucada. Muito machucada com palavras, inclusive família, escola, e vai por aí afora. Desculpe por ser sua pior aluna. E no finalzinho ela diz assim, eu sou feia, inútil, vazia, estranha, ridícula, eu sou um lixo. Olha a autoestima dessa adolescente. Essas palavras aqui, esse autoconceito que ela tem dela, não surgiu dela. Isso aqui ela ouviu das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ela colocou o quê? O coraçãozinho. Com remédio? Com curativos. Ah, são curativos? Ou seja, ela deixou claro aqui que a coisa estava começando a mudar. Quando eu me aposentei, ela continuou na escola. No dia que eu me aposentei, ela não foi à escola. Ela não foi. Logo depois veio a pandemia e eu encontrei essa menina num restaurante e ela mostrou para mim assim, ó, pessoa, nunca mais aqui, ó, nunca mais muito. Que legal, hein, Júnior? Então, valeu a pena. Essa história de você chegar e falar assim, isso é coisa de adolescente, isso é frescura para chamar atenção. É para chamar atenção mesmo, é para pedir socorro, entendeu? Agora, se o professor ele não tem estrutura
emocional para lidar com essas demandas, que às vezes ele está precisando de ajuda. É melhor nem entrar nessa temática, entendeu? Mas o que acontece? Qual é a proposta que eu tenho? É uma escola como laboratório afetivo, não um professor carregando o fato de todos os alunos. A escola, o conselho de classe é para se conversar soluções para esses problemas. Não é nota, né? Não é nota. É para o que a gente pode fazer com esse menino aqui que ele está se cortando, tá? Aí não adianta você chegar e falar, ele é assim mesmo, não tem jeito, é a família. Não, a gente pode fazer alguma coisa. Em meio a essa turbulência emocional, a esse caos que nós também estamos vivendo, se a escola se organiza para cuidar, para acolher, ela pode fazer milagres na vida desses meninos. Muito mais que ensinar matemática, português e geografia, né? Como eu não tinha muito tempo para conversar assim, como nós estamos conversando aqui, eu comecei a usar a própria matéria, a própria geografia como instrumento de escuta. Aguarda um minuto, então, que a gente vai chegar lá. Tá bom. É a minha próxima pergunta, mas eu só tenho uma para te fazer antes. Você recebeu uma carga emocional muito grande. Muito grande. Durante muito tempo. Uhum. Psicólogo, psiquiatra, frequentou? Não. Onde que você encontrava ali, onde você se afagava no final disso tudo? Agora eu posso abrir meu coração e falar, né? Eu encontrava muito abrigo na minha fé. Você é cristão? Eu sou um cristão. Eu anotava, eu pegava essas cartas no meu tempo de meditação. Eu me emociono muito com isso, né? No meu tempo de meditação, de leitura das Escrituras, sabendo do amor de Jesus por todas as pessoas, eu entregava esses problemas para Ele. Eu falava, Deus, eu não tenho como segurar. É criatura e o Senhor ama essas vidas, cuida delas porque eu não tenho estrutura. Além dele, que era minha válvula de escape, porque eu lançava sobre ele todas essas minhas ansiedades, né? E às vezes eu lia as cartas sozinho, eu lia para ele. Eu lia para o Espírito Santo. Aí, ó, meu amigo, me ajuda aqui, entendeu? Aliás, esse foi um personagem, né? Que eles acharam interessante que eu falava com eles, que eu conversava com o Espírito Santo. Eu falava, Holy Spirit, é meu amigo e tal. Eles falavam, pessoal, como é que tá o Holy Spirit? Ele tá bom? Eu falo, não, é ele que sabe como eu tô. Isso é uma coisa interessantíssima, Kelly. Vale a pena a gente conversar sobre isso em outro momento com você. É verdade, porque tá? A gente recebe uma carga emocional muito grande. E a nossa profissão, ela tem, às vezes, buscado saída em muitas outras coisas. E eu também sou cristão. E a gente tem alguém que olha por nós, que quer nos ajudar. E quando a gente se entrega a Ele, Ele com certeza vai nos ajudar. Eu tenho certeza que você não passou por isso sozinho. Com certeza. Tenho certeza também que o sucesso que você teve com os seus amigos, alunos, você também não resolveu isso sozinho. Sim, tenho certeza absoluta. Com certeza. E outra pessoa que foi fundamental nesse processo aí foi a minha esposa, né? Qual o nome dela? Luísa Emília Forst Cardoso. Botei minha marca lá. É isso aí. Passou pro seu nome? Passei. Minha amada. Eu chegava em casa com essas cartas todas e a gente sentava e ficava um tempão lendo as cartas. E ela ouvia, me dava, amor, essa menina aqui, ela tá assim, como mulher eu sei que é isso. Tal. E ela sempre me alertando, né, para eu ter os cuidados de não me envolver demais e nem permitir essa questão da transferência, essa questão também dos alunos me verem como pai, como não sei o quê. Eu deixava bem claro para eles que eu sou um professor, só que eu sou um professor. Mas eles têm uma carência tão grande, uma fome tão grande da figura paterna, que eu ouvia muito. Eu ouvia todo dia. Eles diziam, quando eles me chamavam, ô pai, assim, diretamente, eles falavam assim, você para mim é o pai que eu não tive. Eles escreviam isso. Projetavam em você algo que eles queriam muito, mas nunca tiveram. Nunca tiveram. Isso gerava um vazio neles. Então, quando eu chegava assim, era espontâneo, eles vinham me abraçar e eu ficava ali, porque eu tenho minhas reservas com essas coisas também, mas eles vinham me abraçar e eu não podia impedir isso, entendeu?
Então, na sala de aula, quando eu entrava na sala, era uma alegria deles, cara. Eles ficavam assim, professor, eu entrava na igreja, Bigode. Eu falava, agora eu quero dar minha aula. Aí, Bigode, conta pra gente uma história. Eu contava uma coisa assim, bem rapidinho, né? Uhum. Aí alguns se emocionavam. Aí, rapaz, às vezes, Kelly, eu contava uma história de por exemplo, porque eu tive um ex-aluno que ligou para mim, ele está em São Paulo, ele estava usando droga, assim, e tal, mas ele me ligou pedindo minha ajuda e tal. Aí eu contei para eles, né? Aí eu comecei a aula, fui pro quadro, passar matéria, um molequinho veio atrás de mim, professor, liga pro meu irmão também, meu irmão tá mexendo com droga. Nossa, tá vendo? Júnior. Aí conecta, né? Aí conecta pra frente, sim. Né? E você provavelmente foi o mais próximo de um pai que muitos dos seus alunos tiveram. Com certeza. Mais próximo de um amor paterno. Exatamente. Muito provavelmente, sim. Aprendi com Moacir Gadotti. Dialética do amor paterno. Olha o que está escrito aqui embaixo. Do amor pelos meus filhos ao amor por todas as crianças. É isso aí, que bonito. Um livro que fugiu, né, daquele rigor teórico, acadêmico, erudito, né, dos teóricos de esquerda, né, aquele cara de esquerda, né? Tipo Paulo Freire, né? Mas ele traz aqui uma coisa que é extraordinária, que é a importância da gente conhecer os trajetos de vida dos nossos alunos. Com os filhos a gente aprende a ser pai, e com os adolescentes a gente aprende a ser docente, ser professor, né? Apesar da docência se transformar cada vez mais numa docência, né? Mas a gente precisa aprender com essas experiências que a gente tem com a garotada todo dia. É verdade. Aconselho a leitura do pessoal aí, Dialética do Amor Paterno, extraordinário. Um livro antigo, tá? Lembra daquela coleção que a gente lia na universidade? Polêmicas do Nosso Tempo? Da Cortez Editora. Esse aí é mais velho que eu, Juninho. Eu também acho, cara. Esse livro aqui ainda tinha telefone. Meu telefone ainda era telefone fixo. O telefone dele na época só tinha 7 números. 1989 aqui, Não chega a ser mais velho que eu. Mas, Júnior, o seu projeto, a sua oficina de afeto, ela inspirou muitos docentes, interferiu na prática de muitos docentes, eu creio que para melhor. Mas muitos professores às vezes ficam em um dilema. Quando chega um projeto novo na escola, desenvolver o projeto ou dar aula. E aí você já até começou a falar para a gente, porque você desenvolveu o projeto, mas e a geografia? Como que você conciliava a oficina do afeto com a geografia? Nesse ponto eu fui muito beneficiado. Beneficiado? A geografia é a vida, né? Nós tivemos um professor, creio que em comum, Jean-Louis Boudou, que tudo ele dizia que isto não é geografia. Isto não é geografia. A oficina do afeto dentro de geografia. Geografia é o que faz geógrafo. Saudade. Eu fui monitor dele, você sabe? Eu fui monitor de Jean Boudou no projeto Macrozoneamento do Litoral Capixaba. Eu até hoje não sei o que é geografia na geografia boudouziana. Ele era da escola francesa, aquele rigor teórico, aquela coisa muito, né? Mas a geografia tem várias correntes, e eu me apeguei muito à geografia humanista, né? Essa geografia da percepção, do tato, de olhar, do contemplar, de trabalhar com a paisagem, interagir com o ambiente, a geografia do cotidiano, a geografia do trabalho, do trabalhador, né? Você conhece esse livro, a geografia do aluno trabalhador? Praeja, é um negócio extraordinário. Como eu não tinha tempo, eu tinha que dar o conteúdo, porque tinha sempre um pedagogo no meu pé cobrando a matéria, e os pais também, os alunos têm que aprender geografia. É isso aí. Mas é aí que está a sacada do negócio. Você dá o conteúdo e depois você encerra com a oficina. Então, o que eu fui fazendo, Kellyton? Eu fui pegando cada unidade do livro e fazendo um fechamento com uma oficina, né? Então, vou dar para você alguns exemplos aqui. Claro que tinha turma que eu não precisava ficar fazendo várias oficinas, porque estava uma boa, a turma estava andando tranquila, mas tinha turma que a situação não melhorava, cara. Eu tenho aqui deixa eu ver se eu acho aqui, eu tenho aqui
Depois eu encontro aqui, porque é tanta coisa que eu trago. Os alunos, professor, olha a nossa turma, nossos colegas, os meninos estão com depressão, ajuda, tal. Tem turmas que são muito complexas, tem turmas que são muito difíceis de você lidar. A pessoa fica assim, ai, Júnior, pelo amor de Deus, você é o mais velho da escola, você é efetivo, pega as melhores turmas. Eu falava, mas minha professora, o projeto é para trabalhar com as turmas mais complicadas. Então com quem está dando problema. Com quem está dando problema. A diretora, aí, professor, obrigado, professor. E aí, o que acontece? Eu tinha vontade de cair fora, mas eu falava, isso é contradição, né? Né? Então, assim, o que eu fazia? Eu pegava o conteúdo, exemplo, os clássicos, né? O conteúdo clássico de geografia, né? Que é relevo, né? Que é um negócio assim. Eu sempre fui apaixonado por geomorfologia. E aí eu trabalhava toda a unidade, conceitos de relevo, estrutura, formação, relevo terrestre, que é lindo esse negócio. Os meninos do sexto ano ficam... Professores fazem 1 milhão de perguntas, né, sobre a tectônica de placa, eles são muito curiosos sobre terremotos, vulcanismo. Então o que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar, tudo que eu trabalhava eu fazia uma conexão com a vida, né? Então quando a gente trabalha a formação do relevo, a gente também trabalha as rochas. Então essa foi uma das primeiras aulas que eu trabalhei com eles que despertou essa temática da oficina. Então, por exemplo, você tem a rocha magmática, que é aquela que vem de dentro, né, do planeta. Então tem a ver com a estrutura. Olha bem, o magma. Então é a rocha de origem, né? Então eu falava com eles, todo mundo chega ao mundo, todo mundo vem com uma estrutura. Uns são mais tranquilos, outros são mais estourados, uns são mais brincalhões, uns são calados. Isso aí tem a ver com a rocha magmática, aquilo que venha. Então a gente vem para o mundo já mais ou menos acabado naquilo que, como vai ser minha estrutura emocional, né? Se eu vou ser um cara explosivo, alguns são muito explosivos, igual os vulcões e tal. Então a rocha magmática tem a ver com o interior. Aí começa o processo, o temperismo, a erosão e tal. Aí vem uma outra rocha, o ciclo da rocha, né? Havia a rocha sedimentar, que é um processo de modelagem. Então, aquela estrutura vai sendo modelada, a vida vai ensinando a gente um monte de coisa. E aí você vai aprendendo a viver, a se relacionar, conviver com as pessoas. Eles ficavam assim, professor, que coisa linda, você aprendeu isso? Mas eu passava o tempo pensando nessas coisas. Eu lendo o conteúdo, falava, cara, isso aqui eu posso aproveitar, trabalhar isso aqui e tal. E a rocha, o final do processo, a rocha metamórfica, que é o resultado final de todo esse processo. Aí eu usei a expressão, peguei a ideia do mármore, né? E falei, vocês já viram o mármore? Que coisa linda é o mármore. Pois é, ele é resultado de um processo, né? Então a vida, a gente vem de um jeito e a rocha magmática. A gente vai sendo aperfeiçoado através do processo de intemperismo, o desgaste da vida, das lutas da vida, dos embates da vida. Legal, muito legal. Isso para eles é legal, porque eles entendem assim, que para a gente a vida é muito tranquila, para todo mundo. Não é assim, a vida, todo mundo tem seus problemas. E a rocha metamórfica. E aí depois eu falava de formas de relevo. Aí eu surfava, cara. Porque eu já tinha trabalhado no conteúdo. Então, o que são as formas de relevo? Aqui, planaltos, planícies e depressões, né? Olha o nome da forma de relevo, depressão. Depressão. E os meninos se cortando na sala. O que eu costumo dizer, Kelly? Que há uma semelhança enorme entre a depressão geográfica, que se forma, né? Depressão relativa, e a depressão humana. São frutos de um desgaste. É verdade. De um desgaste, né? E aí eu faço essas conexões. O trabalho que eles gostavam muito, um deles é esse aqui. Quais as montanhas mais difíceis da minha vida? Então, olha só, que esse garotinho... Contextualização interessante. Brigas em casa, separação dos meus pais e falta da família. Aqui, A maior montanha aí é a falta da família. A falta da família. Né? Esse garotinho falou assim, professor, quando meus pais brigam, eles falam coisas que eu não poderia ouvir. Eu nunca esqueci isso. Agora, olha isso aqui, Kérito. Tristeza, solidão, que é algo que essa garotada muito sente. E olha a montanha maior aqui. Tenho fome de pai? Tenho fome de pai. Meu Deus. Tenho fome de pai. E esse aqui, olha o tamanho da montanha, o bullying. Agora olha só.
Isso é caderno, né? Quando eles terminavam a atividade, eles tiravam, me entregavam, que não queria que ficasse lá para o pai ou a mãe. Para ninguém ver. Para ninguém ver. Professor, isso aqui não mostra para ninguém aqui da escola, hein? Só o senhor. Então essa relação de confiança era construída. Eu não podia levar isso aqui para o conselho de classe, porque eu tinha medo de um professor chegar e falar assim, né, fulano? Né? Eu tinha muita preocupação. É verdade. Porque tem pessoas, colegas que não têm essa sensibilidade de fazer, né? Verdade. Aí você vai, por exemplo, para clima. Pô, o clima aqui está ótimo, né? O ambiente está muito agradável, né? Nós estamos batendo um papo, mas tem ambientes que o clima pesa. Pesa, né? Então, a gente usa essa expressão no dia a dia da gente para falar de emoções, de sentimentos, de ambiente. E aí, quando eu fui trabalhar, por exemplo, a questão das zonas climáticas, eu fui trabalhando cada zona climática, a gente pinta aquele famoso desenhozinho, né, do globo com as zonas climáticas, e no final, era assim, eu encerrava a matéria normal. Antes da prova, eu fazia uma oficina. Primeiro você agradava a pedagoga. Primeiro agradava a pedagoga. Agradava a SEDU. Depois eu fazia o quê? Fazia no final a atividade. Rapaz, esse aqui foi um dos trabalhos que realmente revelou muita coisa da garotada. Porque eu estou falando eu sou um iceberg. Né? Nossa. Eu falava que a região polar é mais ou menos como algumas famílias. Ausência de calor. Que não são como a zona intertropical, que são iluminadas, aquecidas, né? Então tem famílias que são assim, cheias de luz, tem beijo, tem abraço, tem eu te amo, mas já tem regiões que são... Minha família assim, pessoal, falei, calma, então eu vou fazer um iceberg aqui no quadro, eu sou um iceberg, vocês vão colocar em cima como vocês aparecem para as pessoas, e o que está escondido que ninguém está vendo. Aí, cara, esse aqui, que era uma aluna minha, que era minha monitora. Olha, ela é alegre, engraçada, divertida. Na parte de cima. Parte de cima. O que aparece. Gosta de ajudar os amigos que estão tristes aqui, ó, parte de cima. Mas embaixo ela colocou assim, na maior parte do tempo eu sinto, estou vivendo no automático, fazendo o que esperam que eu faça, sorrindo quando esperam que eu sorria. Professor, eu preciso te dizer que por dentro eu me sinto completamente vazia. É triste assumir, mas eu me sinto só, me sentindo só, eu tenho medo de mim do que eu possa fazer comigo mesmo. E aí? Forte. Esse iceberg aqui, o Mário Bonella, ele leu, eu me aposentei, então viralizou, aquelas imagens viralizaram, né? A Gazeta me chamou e eu fui correndo, minha mulher falou assim, eu acho que você deve ir para explicar o que é o projeto. Senão daqui a pouco estão dizendo que professor tem que ser psicólogo, tem que ser pastor, tem que ser padre, tem que ser... Não, professor é professor. Então eu fui para explicar o quê? Que não era um projeto. Isso aqui é a matéria que é dada e no final a gente faz uma escuta. E ele achava que era um correiozinho do amor, aqueles besterolzinhos, né? Quando ele leu isso aqui, ele falou, mas professor, isso aqui é muito sério. E como você faz depois? Ele queria saber como é que eu faço depois. Não, isso é muito interessante, sabe o que, professor? Kelly? Você está todo dia dentro da escola. É isso aí. Não é só... tem essa menina aqui mesmo, essa menina aqui, ela nunca mais voltou a conversar comigo. Sabe o que ela falou comigo? Não, professor, eu só precisava contar para você. Pronto. Eu tô leve, tá tudo tranquilo agora. Porque é diferente de uma intervenção. Você não vai e faz uma intervenção e se ausenta. É o seu dia a dia. É meu dia a dia. Eu na sala, ei, bigode. Ei, professor, foi tão bom falar aquilo pro senhor. Não vai contar aquilo pra ninguém aqui da escola. O problema dele é com a escola, né? Norival, eu já tô achando fácil desenvolver a oficina do afeto na geografia. Agora, você sabe que todo profissional, qualquer área do conhecimento, você pode fazer um trabalho desse. Você que já passou a sua oficina, que você que nome eu uso? Você ensinou? Não se ensina a oficina do afeto? Você compartilha ali, você socializa, né? Você relata a sua prática, né? Em várias escolas, em várias instituições, até fora do Espírito Santo. Mas você já teve um feedback de outra disciplina que aplicou ali a oficina do afeto, desenvolveu a oficina do afeto? Professor de matemática... De matemática é difícil. Ele começou a fazer um trabalho desse. Não tem como gostar do professor de matemática. Ninguém se abre para professor de matemática. Ele queria resolver os problemas, né, da garotada. Ele disse que não deu conta. Ele prefere as equações dele lá do que... Né?
Uma outra professora de Cariacica, pessoas que estão um trabalho na área de ciências. Eu dei uma palestra lá, cara, tem uns 8 anos, 6, 7 anos. E ela começou a fazer esse trabalho na área de ciências. Mas aquilo que eu digo a você, Kelly, os professores têm muita dificuldade e eu entendo perfeitamente os professores. Eu não estou dizendo que isso aqui é o que vai resolver o problema da educação. Você nem precisa fazer nesse nível de escuta. Aqui, o portfólio está aqui, ó, tem cartas e mais cartas. Você pode fazer uma série de outras atividades na medida, para não pesar demais a mão, nem trabalhar muita questão emocional da garotada. Mas só faz você chegar na sala de aula, dar um bom dia, uma boa tarde, inicialmente levar um papo, assim, uma conversa legal, de uma experiência sua, deixá-los falar um pouquinho, 10 minutinhos, cara, isso rola numa boa, depois você desenrola a aula, entendeu? Então, quando a gente tem um tempinho para fazer essa escuta, porque muitas vezes o tom que a gente imprime quando entra na sala, de voz, do olhar, vai definir o tipo de aula que vai ser aquilo ali. É verdade. Entendeu? Você trabalhou quanto tempo na Secretaria de Educação? Vixe, bastante tempo. Bastante tempo. Eu comecei na CEDU, né? Ok, já tá bom, bastante tempo. Você nunca abandonou a sua sala de aula também? Não. Então você tinha ali, a gente já teve uma conversa sobre isso, você tinha ali os seus alunos e tinha também os seus professores que você palestrava, que você orientava. Fala pra gente, sala de aula é meu qual o laboratório. público mais difícil? Porque da pergunta dessa você me coloca numa... Porque são espaços distintos, são públicos distintos. Qual o maior desafio em cada um desses espaços? Eu acho que o maior desafio continua sendo convencer os colegas professores de que dá para fazer, a gente ter uma docência mais leve, entendeu? Mas eu vou dizer a você, eu como professor, Kelly, eu entendo perfeitamente uma reação de um professor quando ele se levanta e diz: eu não vim aqui para ser amiguinho de aluno, não estou aqui para ficar ouvindo, eu não sou psicólogo, não sei o que, não sei o que. Eu já ganhei meu dinheiro mesmo. E às vezes assim, tá atorando você, entendeu? Então uma colega falou assim, eu não sei, você não mexe o músculo da face, nem reage, você não tem reação. Eu falei, depois que você é ameaçado de morte por um aluno, ele não me ameaçou de morte, ele só falou que ele não vai fazer isso de jeito nenhum. Ele não sabe que está perdendo. Mas, de qualquer forma, isso aqui tem muito a ver com a maturidade do profissional, entendeu? Normalmente, um professor, quando ele... E tem a ver também, Kelito, com a concepção de escola que ele tem, entendeu? Muitos professores têm aquela ideia de uma escola, que a escola é o ambiente só para aquisição do conhecimento. Então, ele é matéria, e só isso aí acabou. Resultado, prova, tal. Tem professor que não interage com a turma. Ou interage muito pouco. Eu tenho um conceito de escola diferente. Escola, para mim, é um lugar de vida, um lugar de relacionamento, de acolhimento, até para o professor. Entendeu? Então, eu entendo que a sala de aula é um espaço privilegiado para a gente construir esses vínculos. É verdade. Você tem um tempo com aqueles meninos ali, cara, e um olhar. Eu lembro que eu chegava na sala de aula assim, olhava a turma assim, aí pessoal, eles andando para lá e para cá, eu sem pressa, entrava pelo corredor aqui, tocava e aí, como é que você tá? Tudo bem? Vou começar a minha aula. Ia lá nos bagunceiros, e aí, moçada? Pessoal, tira uma foto aqui, pessoal! Aí tirava foto, também, olha lá, vai postar isso, hein? Vamos sentar. Aí passava no meio deles, demorava 5 minutos, cara. Chegava à frente, aí pessoal, agora vamos olhar aqui, olha o professor aqui, tem um caos para contar para vocês. Aí eles olhavam, opa! Aí eu, às vezes eu falava para eles coisas que eu sei da minha casa. Eu lembro que um dia eu falei que eu estava muito chateado porque eu tinha discutido com minha esposa. Eu não gosto de discutir com ela, eu saio de casa muito mal. Aí um falou assim, mas foi sério, professor, a discussão? Eu falei, não, a gente discutiu, eu saí, fechei a porta e tal. Ele falou, tá tranquilo, em casa quando briga é com faca. Isso é leve. É com faca. Depois você resolve, dá uns beijinhos nela. Aí eu falei, eu também entendi. Aí um falou assim, professor, realmente o senhor está muito triste. Senta aqui e fazer oficina de afeto com o senhor. Aí, o outro lado agora. Cara, que coisa bonita isso, entendeu? É verdade. Aí um fala outra coisa, professor, ela ama o senhor, tem certeza. É ruim que ela vai abandonar o marido, ele já acha que ela vai me abandonar. Eu não sei o que.
tal. Aí você fica ali. É porque é a vivência deles, É a né? vivência deles. Acaba aquele momento, você joga uma atividade no quadro, você abre o livro, pega isso aí. Rapaz, eles fazem com a maior alegria, entendeu? Claro, tem alguns que não vão fazer nunca. Não tem jeito mesmo. Mas, professor, quando você preocupa mais com as pessoas do que com o resultado, eu acho que o resultado sempre vem melhor. Isso Sempre aí vem melhor. é o resumo da oficina. Por exemplo, alunos que não faziam nada, nada que eu diga assim, não faziam, não entregavam as tarefas, não estudavam para as provas. É uma coisa tão impressionante, querido. Eles vinham e entregavam o trabalho. Tinha aluno que tinha até vergonha de entregar o trabalho, que a fama dele é que não entregava nada, Aí. né? Escondia daqui. Aí, velho. Aí, bigode. Tal. Aí fazia aquelas capas assim, fazia quase todo. Eu tenho que ver lá em casa. Quase todo o trabalho dele. Não é professor, Norival, não. Era professor, bigodão, bigodinho. Aí ele desenhava um bigode na capa, cara. Aí eles me entregavam o trabalho. Falei, cara, você não tem noção da alegria que você está me dando entregar um trabalho. E isso não era bom para o moral deles. Não era. Não. Você vê que é questão de valores, né, da cabeça. É verdade. Nada, né? Então eu comecei a ver o resultado. Eu vou querer retroceder? Jamais. Eu fui avançando. Tá dando certo. Eu fui avançando, né? E aí você hoje está aposentado, conseguiu se aposentar. Consegui me aposentar. Meu herói, deixa eu pegar nessa mão aqui. Meu herói. E aí, olha que interessante. Os melhores anos da minha vida foram os últimos 10 anos que eu passei na docência. Que legal, Norival. Né? Me aposentei. E hoje, aposentado, seja sincero comigo nessa próxima pergunta. É uma das minhas últimas. Que remédio você toma hoje? O vermelhinho para acordar feliz, o azulzinho para dormir melhor, o roxinho, o antidepressivo, o alegrante. Não tomo. Não toma esses? Não tomo nenhum remédio. Só mesmo remédio de pressão. Mas, infelizmente, a gente vive uma epidemia de remédios controlados hoje, antidepressivos, na sala dos professores. Profissionais bem jovens. É comum a gente ver na sala dos professores hoje um medicando o outro. Não é nem a automedicação, não. Então, eles já se automedicaram e aí muitos já andam com uma bolsinha de remédio. Esse aqui é o Rivotril para você, esse aqui para você, esse aqui eu compro sem receita em tal lugar. Enfim, e eles vão ficando cada vez mais dependentes daquilo ali. Isso é muito ruim. É ruim, com certeza. Nós temos no ambiente escolar hoje essa epidemia de automedicação e um medicando o outro ali dentro da sala dos professores. Diante de toda a sua experiência, por que você acha que isso tem acontecido hoje? Professor, nós não estamos dando conta. E como sair dessa situação? Eu tenho uma proposta sobre isso. De fato, nós não estamos dando conta. A escola, que era para ser o espaço do acolhimento, está virando o espaço do adoecimento. E a carga dos professores é muito grande. Eu não sei se com a pandemia isso aumentou, porque durante a pandemia eu já estava aposentado da sala de aula, né? Mas eu sei que os professores aí andaram em situações muito... E aqui as consequências perduram até hoje, infelizmente. Agora, que não é só a relação professor. Eu acho que a coisa mais fácil dentro da escola hoje, eu sempre achei, é a possibilidade de você construir uma relação bacana com os estudantes. Mas está difícil, por exemplo, construir uma relação bacana com os colegas, porque eu tive muitos problemas, inclusive professores que não concordavam e não aceitavam com essa proposta. Né? Essa proposta que eu fui desenvolvendo. Até porque os meninos só queriam aula de geografia, né? Geografia. Então, quando eu entrava na sala, era... Um pouco de ciúme, com inveja também, né? Mas aquela coisa, né? Quando eu comecei a entrar nesse mundo das emoções, dos afetos, eu comecei a entender também os professores, a me entender. Primeiro eu tive uma aula de autoconhecimento. Eu falei, cara, quanto erro eu cometi gritando com o aluno, humilhando o aluno na frente de outros alunos, porque foi o que eu fiz com o garoto. Quando ele disse para mim, ninguém fala comigo nesse tom, nem meu pai, eu tinha consciência de que eu tinha extrapolado. Eu saí de sala porque você... Eu entrei foi assim, foi uma situação e realmente eu fugi do padrão, porque eu não sou um cara
Explosivo. Explosivo. E ele reagiu me ameaçando. Então tem coisas que você é o adulto, cara. As coisas precisam ser filtradas. Então, assim, eu entendo hoje que a única maneira da gente, ou pelo menos uma das melhores maneiras da gente tentar melhorar isso aí, porque eu não espero muita coisa vindo de cima não, sabe? Das estruturas administrativas, eu não espero muita coisa não. Sei bem muita cobrança, né? Resultados e tal, e coisas que os professores também não concordam, essa aprovação desregrada aí que a gente sabe que... É verdade. Né? Agora, é transformar a escola num ambiente afetivo. Eu acho que só o afeto salva a escola. Só construindo e fortalecendo os vínculos afetivos, a gente vai começar a tornar a escola um lugar agradável. A gente precisa conversar mais, comer mais juntos na escola, ter momentos de confraternização dentro da escola, sabe? Socialização de verdade. Trazer notícias boas para dentro da escola, entendeu? Porque eu, em 40 anos, eu não vi valorização, de fato, no professor, na vida do professor. O que eu adquiri nesses anos como professor? Um carro, um apartamentozinho ali, e a gente fica nessa vidinha, entendeu, cara? Agora, a gente pode construir um ambiente de uma boa relação dentro da escola. Isso é possível. Agora, isso tem a ver com o gestor, tem a ver com a equipe pedagógica, né? E tal. A garotada é o resultado. Eu lembro de uma escola uma vez, cara, que eu trabalhei, que foi construir um projeto sobre gentileza. E aí chamaram os alunos para conversar, e um aluno levantou e falou assim, primeiro vocês têm que ter gentileza entre vocês. Nossa, que lição, hein? Acabou o projeto. Que lição. Entendeu? Eu trabalhei nessa escola um pouco tempo, foi em Vitória. Acabou o projeto. Então você vê, isso que a garotada não está percebendo, que, né? Professor fulano falou de você, que você deixa o quadro cheio e tal, que você não apaga, já falei com ele, aí semeia no coração. Eu falei, falou com vocês? Falou. Aí eu falei, filho da mãe, por dentro. Feliz. Eu falei, ela tem razão. A professora tem razão, sabe por quê? Porque você não apaga não, eu vou embora, deixa o quadro cheio. Daqui pra frente, 10 minutos antes, 5 minutos antes de acabar a aula, eu vou apagar o quadro. Acabou. Não quero mais saber dela reclamando de mim. Aí um falou assim, tá vendo, seu idiota? Eu falei, você pra não falar? E aí o que acontece? Eles percebem que é uma sintonia, é um corpo docente. Entendeu? Um tá ali cuidando do outro. Mas quando não tem isso... Falta empatia às vezes, né? Professor, tô olhando aqui no meu relógio com tristeza. A gente já tá há 1 hora conversando. E o nosso Profcast não pode passar muito de 1 hora. É verdade. Mas eu não posso finalizar sem te perguntar sobre a sua oficina, sobre as suas palestras. Você não desistiu da Oficina do Afeto? Não. Você continua como palestrante, agora que você tem mais tempo, que está aposentado? Continuo palestrando. Como que quem está nos assistindo agora pode te achar? Instagram? Instagram. Telefone, seu contato? Meu contato. Enfim, pode falar para o pessoal. O meu contato, meu telefone é 99836-8876, pode entrar lá no WhatsApp. Convite para palestras. Convite para palestra, né? Tem também o meu site, eu tenho meu e-mail, né? norivaljr@hotmail.com, pode mandar mensagem para a gente, né? E nas redes sociais, tá lá, Facebook, Instagram, se você botar Norival Júnior, você vai encontrar, ou Oficina de Afeto. Também, né? Encontra. Underline, você vai encontrar lá produções da gente da Oficina de Afeto, né? E a gente conversa, negocia. Não se forma um palestrante de uma oficina de afeto em um curso de 1 semana. Não. Então, esse resultado, essa experiência, isso que só você pode passar,
isso tem que ter também um valor monetário. Então, você está certo. Eu vou pedir para você ir lá na minha escola de graça, mas enfim, você está certo. Meu amigo, muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo por ter aceitado aqui esse convite. Foi um bate-papo muito bom, está sendo. Em um ano em que a Serra está fazendo o concurso público, Cariacica, Vitória, Estado, novos professores chegando na docência. Preparando currículo novo aí com a Serra também, né? Preparando currículos novos na Serra, o currículo está sendo reformulado. Eu queria que você, em 2 minutos, deixasse um recado para quem está chegando agora. Pode olhar para a câmera e falar para esse professor que fez uma pontuação boa agora nos concursos e que vai assumir a sala de aula, quem sabe, pela primeira vez no ano que vem. Olha, eu sou filho de professora, sou professor, tenho filhas professoras, minha família tem muitos professores, e uma coisa eu quero que vocês saibam, que a sala de aula, a escola, sempre será desafiador para cada um de nós. Vocês estão começando agora, estão com todo o gás, né? Não permitam que as dificuldades que vocês vão encontrar no dia a dia da escola, nas suas relações com os estudantes, com as suas relações institucionais, tire essa alegria de vocês, que é a docência. Não permita que a docência se transforme em docência, que a escola é um lugar de acolhimento. Então, acolha os estudantes e você será acolhido também por eles. Ouse. Estamos aqui, vai lá, trabalhe essa dinâmica dos afetos, ouça os estudantes, converse com eles, dê um espaço para que eles conheçam a sua vida, a sua história, e aí a coisa vai sendo construída, os vínculos vão sendo fortalecidos. Então, eu acho que eu falei aqui, só o afeto salva a escola. E você que está começando, invista nessa relação com a garotada, tá bom? Sucesso para você, que Deus abençoe sua caminhada. Eu já não pendurei chuteira não, mas eu já dei uma reduzida na marcha aí, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí junto para poder conhecer a escola de vocês também. Que bonito, professor, que bonito. Eu vejo nas suas palavras que você não vai se aposentar nunca. Você vai diminuir o ritmo, vai mudar o foco, vai ensinar professores, mas abandonar o que você faz com tanta paixão, eu vejo que não vai. Muito obrigado mesmo. Agradeço. Muito obrigado de coração. Tudo bom. A gente finaliza aqui mais um Profcast. E você já sabe, se você tem alguém que você gostaria de ver aqui conversando comigo no Profcast, pode indicar aqui o contato nos comentários, que a gente vai fazer um contato e, se for interessante, a gente vai estar aqui conversando de repente com o seu indicado. Muito obrigado mais uma vez, professor, e eu desejo sucesso na sua aposentadoria, meio aposentadoria. Obrigado, valeu, tamo junto. Até mais, pessoal. Até logo.